Eu nasci em Beja, acho que isso é importante. Não nasci numa capital cheia de coisas a acontecer. Mas na altura, em Beja, no início dos anos 90, 90 e, sei lá, 95, coisa assim, 94, 95, já havia coisas a acontecer. E eu lembro-me de me ter juntado a pessoas, um bocado por acaso, que eram pessoas que pensavam, que a meu ver, na altura estavam a pensar em coisas estranhas. Ou estavam a ler coisas que para mim eram absolutamente novas, como um grande amigo meu, o Casaca, que estava a ler um livro sobre como construir uma nave espacial. Coisas assim, eu acho que isso já era um tipo de pensamento que na altura me interessava, que era coisas que estavam um bocadinho fora do... Ele não estava a ler um romance do Paulo Coelho, ele estava a ler uma coisa sobre construção de naves espaciais. Bom, isto só para explicar que na altura eu decidi ir para artes, e o que havia era artes plásticas, não é? Tipo, em que tu tinhas história da arte e todas essas coisas. E eu fui para aí. E no primeiro ano, ou seja, no 10º ano, eu tinha 16 anos, eu acho que foi o meu primeiro contacto com a improvisação de uma maneira muito bruta e muito ignorante, digamos, que também pode ser fixe. Em que foi proposto fazer uma recriação para um encontro de artes em Vila Nova de Famalicão, uma coisa de escolas, fazer uma recriação de uma obra de arte. E eu tomei a frente e propus fazer uma recriação de uma obra do Rafael, um fresco, em que há uma pessoa, eu não me lembro do nome agora, mas há uma pessoa no centro a agarrar o mundo e montes de gente à volta a olhar e alguém aponta. Então eu propus uma recriação desse fresco com 16 anos, em que agarrávamos num certo desse quadro, que era alguém com uma bola, uma pessoa a apontar e algumas pessoas à volta. E a turma ia recriar isso e tomar essas posições. Então partíamos de uma imagem parada e alguém entrava. Tu vês depois isto, porque isto é mesmo muito naif, mas é o meu primeiro contacto. E então tu tinhas montes de pessoas num palco, ou seja, a minha primeira coreografia foi esta. Muitas pessoas num palco, todas pintadas, todas de cuecas e sutiã pintadas de branco de alta a cima, tipo de alta a baixo. Todas pintadas de branco, nuas, cabelo, cara, tudo, a bola branca. Todas as pessoas no palco paradas e nisto entrava tipo uma pessoa normal, sem estar pintada, vestida como qualquer um de nós, e a obra começava a mexer-se e fazia coisas. Quando a pessoa saía, a obra parava outra vez e entrava outra pessoa diferente. Ou seja, a obra reagia à entrada da pessoa. Esta peça chamava-se A Arte de Cada Um. E a minha ideia era essa, era tipo como tu vês a obra reage à tua visão, pronto. Se é improvisação ou não era, não era dito o que é que tu fazias, era livre, tipo entrava alguém e tu interagias com o olhar da outra pessoa a ver a obra, pronto. Acho que se pode dizer que este foi o meu primeiro contacto com a performance. Acho que é super complexo se eu pensar em cada projeto em que eu estive envolvida ou em cada coletivo em que estive envolvida. As coisas processam-se de maneira muito diferente, mas eu acho que talvez haja um guia, uma espécie de guia que está ligado a fazer perguntas. Eu acho que esta ideia de que quando tu estás em improvisação é em composição, independentemente da distinção entre as duas, que não é a questão agora. Eu acho que tu fazes uma pergunta, ou uma pergunta que pode ser uma inquietação ou uma procura, ou até uma resposta. Na verdade, há uma formulação qualquer inicial que te faz andar, que serve como motor. O que é que ela é não interessa muito, o que interessa é teres um ponto que te faça começar a agir. E é sempre diferente, porque às vezes as questões não são minhas,
as questões a esse ponto. Às vezes o ponto não é meu, às vezes o ponto é meu. E às vezes tu começas a desenvolver o ponto muito antes de estar no estúdio, às vezes tu começas a desenvolver o ponto só no estúdio ou já em contacto com montes de pessoas que alteram esse ponto de partida. Não é assim uma coisa que eu te consiga dizer fazemos isto ou eu faço isto, é assim. Acho que é um ponto que se define a priori ou é um ponto que tu encontras já no caminhar? Eu acho que a composição em tempo real é um modo de olhar, é um modo de observar as coisas, tem a ver com um pensamento. Antes de ser ação, acho que é um pensamento. É um conjunto de princípios e esta é uma coisa muito simples. É muito difícil para mim dizer o que é composição em tempo real, mas se eu tivesse que defini-la rápido, assim, o que é? É um conjunto de princípios e é um sistema de pensamento em que tu já tens isso dentro de ti e a composição em tempo real organiza-te isso. Ou seja, eu lembro-me quando conheci o João, eu era muito nova, acho que tinha 20 anos, ou tinha acabado de fazer 20 anos, uma coisa assim. E eu lembro do João dizer que eu já tinha composição, eu já era composição em tempo real. Ou seja, aquilo que ele estava supostamente a partilhar ou a ensinar era uma coisa que eu já tinha esse modo de pensar, por isso é que a coisa encaixava, de certa maneira. Não quer dizer que se tu não tiveres um tipo de pensamento que já vai de encontro aos princípios da composição em tempo real, não a possas fazer. Só que é como se algo já estava intrínseco, é um encontro que já... Sabes quando tu tens a sensação, quando tu pegas num livro e achas que podias ter sido tu a escrever aquilo? Que ele está a dizer aquilo para ti, que é aquilo que tu pensas. Houve muito essa ligação entre mim e a composição em tempo real, entre mim e o João. Eu acho que tem muito a ver com a forma como tu cresces e com os lugares que te são... os lugares aos quais tu és exposto durante o teu desenvolvimento desde criança. Tipo, eu cresci com o meu pai numa loja de ferramentas, de pregos, parafusos, rebarbadoras, betoneiras, coisas assim. Eu tenho a certeza que isto informou o meu pensamento, porque eu andava nos corredores e aquilo estava tudo assim em caixas, tipo parafusos de 1 milímetro, 1,5 milímetro, 2 milímetros, 2,5 milímetros, 3 milímetros. Aquilo eram estantes corridas de coisas, anilhas, não sei quê, rolamentos. E eu entrava depois da escola ali e andava nos corredores a ver os rolamentos todos. Estás a ver? Tipo, eu acho que aquilo explica alguma da sistematização e da organização do meu olhar. Isso é uma das coisas. Outra coisa é um lado também muito da minha mãe de organização de pensamento e de articulação do pensamento com matéria. Que é esta coisa está estragada, a minha mãe agarrava num fio e numa coisa que enfiava e pendurava não sei aonde e aquilo resolvia-se. Ou seja, esta coisa da resolução de problemas com o que tu tens, eu acho que é uma coisa que eu aprendi muito cedo. Ou seja, quando tu colocas um problema, eu acho que a composição em tempo real vai-te colocando problemas. A criação em si, não é uma coisa específica da CTR. É a criação em si, a criação artística em si vai-te colocando problemas. E se tu me colocares um problema agora, que é o teu problema este pássaro, vais incluir no teu problema, na formulação do teu problema aquele pombo, esta árvore e 3 pessoas que estão sentadas na esplanada. Isto é um enunciado possível. Tipo, eu começo imediatamente a tentar criar relações entre cor, espaço, forma, altura. Como é que eu vou conseguir trazer as pessoas? Vou falar com elas, vou criar coisas que façam com que ela venha até mim e imediatamente dentro da minha cabeça eu começo a produzir possibilidades. E isto é uma coisa que eu acho que sempre foi assim. E é isto que eu faço quando vou para um estúdio, é criar problemas e
adiar possibilidades, adiar resoluções, dar continuidade aos problemas. O primeiro encontro que foi marcante para mim na performance foi quando eu vim para Lisboa e fui para o Chapiteau, em que tu tens uma variedade de ofertas gigante, não é? Desde artes circense até história de arte, gestão de recursos, português, inglês, sei lá, tens ali meio tudo. E eu tinha a Sofia Neoparte, ou seja, eu cheguei a Lisboa com 17 anos, porque eu desisti da escola para vir para cá. E eu lembro-me de que o meu encontro com a Sofia foi marcante, foi bastante marcante. Foi a primeira vez que eu tive acesso. Ela estava a dar dança, claramente, ou seja, era disciplina de dança. Foi a primeira vez que eu tive acesso, assim, de uma forma mais complexa à improvisação, à escuta, ou seja, tu conseguisses escutar o teu corpo e relacionar-te com o movimento e a tua escuta no espaço e com o outro. E isso abriu-se uma brecha gigante entre o espanto e a curiosidade, mas tipo, aí começou alguma coisa. Depois o João, quando eu encontro o João mais tarde, 3 anos depois da Sofia, eu acho que aí entra o pensamento da composição. Acabei o Chapiteau e fui fazer o primeiro curso de criação e pesquisa coreográfica do Fórum Dança, em 2002. E era muito diferente do modelo que há agora, eram 6 semanas, tivemos 6 semanas com o Francisco Camacho, 6 semanas com a Vera Mantera e 6 semanas com o João. Era assim mesmo intenso, era mergulhar assim no universo da composição. E o meu primeiro encontro com o João foi na audição desse curso de Fórum Dança, em que ela era júri e nós tínhamos que apresentar um solo. Foi aí, foi o primeiro encontro. Não percebi nada do que era o João nessa altura. Uns meses mais tarde, quando nos encontramos para passar 6 semanas juntos, foi quando se abriu esse novo espaço. Na altura o João falava muito, ele fala muito, mas ele na altura fazia uma introdução muito teórica à composição em tempo real, que também era algo novo que ele estava a começar a sistematizar. Então eu lembro-me que as primeiras, não quero exagerar, mas 3 semanas, de 6 semanas, foram sentados numa mesa com o João a falar. Eu lembro-me que havia muitas pessoas que estavam a começar a bater muito mal. Aquilo foi bastante complicado de gerir, esta paragem. Eu lembro-me de estar a adorar aquilo e de estar tipo, a vibrar com as coisas que ele ia dizendo, as coisas que ele mostrava, tipo vídeos, falar, ligação de pensamentos. Eu lembro-me que escrevia enquanto o ouvia e aquilo, tipo, é como se ele estivesse a arrumar montes de coisas que estavam soltas dentro da minha cabeça e aquilo de repente eu começava a conseguir perceber o que é que eu próprio pensava através daquilo que ele sugeria como pensamento. E esse foi o nosso primeiro encontro. Assim, o João convidou-me para trabalhar com ele no final do curso do Fórum, no projeto que ele tinha na altura, que era o Existência. E eu aceitei e comecei a trabalhar com o João logo nessa altura, em 2002, no início de 2003. Eu depois fui para a França fazer a formação Exerce em Montpellier e tal, isto em 2005, pouco tempo depois de conhecer o João. E na altura, ali no Fórum Dança, aquilo era muito intensivo, era tipo 2 semanas coreógrafo, 2 semanas base, 2 semanas outro, era tipo, não tinhas tempo de digestão, nem tempo de espera, nem tempo de pausa, nem tempo de nada, era tudo muito à bruta. Mas houve pessoas que me cruzaram nessa altura que me marcaram. Uma delas foi o Xavier Leroy, outra foi a Olga Mesa, o Thierry Bay, que é um gajo que é talvez menos conhecido, mas que é um gajo que mistura as artes marciais, a composição e a improvisação musical com a dança. E essas 3 pessoas criaram assim espaço. Outra das pessoas que criou espaço, que eu acho que só percebi muitos anos mais tarde, foi o de Julian Hamilton, da dança e improvisação mesmo. E
É engraçado porque eu acho que aquele gajo me pôs a dançar pela primeira vez sem ter que ter nenhuma preocupação com questões técnicas. E isso foi maravilhoso, porque eu sempre sofri muito nas aulas técnicas, em que tinha que acompanhar ou uma coreografia ou a dança de alguém, ou dançar como aquela pessoa. Isto porque eu tive um tumor, tu sabes, não é? Eu tive um tumor no ouvido, não sabes? Eu tive um tumor no ouvido quando era miúda, eu que fiquei sem ouvido médio. Fui operada 6 vezes, ao longo dos 6 aos 17 anos foram 6 cirurgias, reconstrução, e eu tenho muitos problemas de equilíbrio, mesmo muitos. Então, para mim, fazer uma dança de alguém em que a pessoa me diz vais ao chão, levantas-te, vira aí, vai para o outro lado, eu não consigo. Fisicamente não me é possível, porque se eu fizer um movimento muito rápido de baixar e levantar e virar, eu já fico tonta, eu perco o equilíbrio. Olha, só de fazer isto já, tipo, os meus olhos precisam de um tempo para centrar, porque eu não tenho órgão do equilíbrio, eu não tenho o labirinto e o caracol e esses, não sei os nomes, essas cenas todas. Então para mim sempre foi muito frustrante ter que responder a uma demanda de uma execução física de alguma coisa exterior a mim, porque eu não conseguia, simplesmente eu não conseguia dar resposta a isso e caía e chorava e saía das aulas brutalmente frustrada, e com o Gillian Hamilton eu nunca senti isso, em dança, né? Em dança, movimento físico, porque ele nunca me dizia o que é que eu tinha que fazer, então eu conseguia encontrar o meu próprio percurso dentro do movimento em que nunca perdia o centro, ou se perdia, era eu que controlava essa perda e essa recuperação. E ele marcou-me nesse ponto de vista, não tanto da composição, mas de um lugar do meu corpo e das minhas limitações, e de a tua dança é tua, não é de mais ninguém, ou seja, foi mesmo importante para mim ele também. Só percebi isso bastante alguns anos depois. Falar de coletivo é uma coisa bastante complexa, porque o facto de estarmos juntos a fazer o mesmo espetáculo não faz de nós um coletivo. O facto de estarmos juntos em cena a fazer, neste caso, composição em tempo real, ao vivo, né? Tipo, porque o Existência era isso, o público entrava, nós estávamos ali e de repente o João carregava no dictafone, na altura era esse o sinal para ativar o processo de composição em tempo real, a tarefa, a pergunta onde é que eu estou, sendo que o onde é que eu estou incluía tudo o que eu estou a fazer, toda a minha localização no espaço, a minha relação com o teu olhar, a Marta que olha para mim, as mulheres que acabaram de passar, o carro que subiu, a minha mão estar aqui, eu estar a falar contigo, a minha mão estar aqui, o meu braço estar aqui, a água estar... Era um scanner total, era tipo uma foto viva, uma imagem em movimento do lugar onde estavas. E o facto de estás a fazer isso, ao mesmo tempo, com todas as pessoas que estavam em palco, quando o público entrava, isso não fazia de nós um coletivo. Eu acho que aquilo que fazia de nós um coletivo era o exercício de confiança. Naquele caso, eu acho que era o exercício de confiança e de entrega ao desconhecido e de entrega a uma espécie de vazio, uma espécie de abismo, em que todos entrávamos. Não era a composição em tempo real, era o acordo que todos tínhamos que íamos entrar num buraco juntos. Não te sei explicar isto melhor, mas é um exercício de confiança. É claro que era proposto e suportado pelos princípios da CTR e pelo contexto, todo o contexto, o palco, a convenção, mas havia uma espécie de salto para um abismo em coletivo. Eu sentia que esse era o coletivo ali, era essa confiança para dar esse salto. E depois as relações que continuaram daí, não é? Ou seja, há um coletivo que se propaga no tempo. Eu estou aqui contigo a falar do João, eu trabalhei com a Cláudia Dias durante muitos anos a seguir ao Existência. Tipo, tenho uma relação de admiração brutal pelo Gustavo Sumpta, acompanho o trabalho do Rui Catalão, Cláudia da Silva, ou seja, são pessoas que continuam na tua vida e a cruzar-se contigo e a acompanhar o teu trabalho, tu dela, que eu acho que aí também há um exercício de coletivo, que é
que mais uma vez é uma questão de confiança, eu acho que é como é que tu consegues na distância manter relações de confiança com pessoas que te fazem também crescer. Lembro-me de um exemplo que acho que marcou o grupo inteiro assim para o resto da vida. É um momento em que alguma magia acontece e neste caso a magia acontece por ruptura. Estávamos no... Mais uma vez eu era muito nova, tudo aquilo era muito tipo, selvagem e punk mesmo para mim, assim, e vivo. E estamos no Canadá, num mega festival em Montreal, uma sala de teatro com 300 pessoas lotada e no palco não está a acontecer nada. Há alguém a juntar umas pecinhas mínimas de papel. O Cláudio da Silva está a rastejar pela... Eu não tenho bem noção, mas o Cláudio da Silva está a rastejar pelas escadas da plateia. E há uns sons de alguém, a Ana Borralho que está atrás a escrever umas coisas. Não está a acontecer assim nada que à partida nós pensássemos que faria 300 pessoas se reunirem num festival internacional em Montreal. O que eu acho fantástico, este nada aqui neste contexto. E de repente eu lembro-me que estava embrulhada a fazer alguma coisa com a minha roupa e eu começo a ouvir bu, uá, uá, e eu penso, nossa, a Cláudia está-se a passar. Não, o João levanta-se, a luz acende, para tudo e eu lembro-me de virar e pensar, ok, o que é que aconteceu? E o João vira-se para um homem que estava a fazer boo, da plateia, e pergunta, what's the problem? What's happening? Ele diz, this is not fucking dance. So, what's dance? I don't know what's dance, but this is not dance. I paid the money, I want to see dance. That's why I'm here for. E levanta-se outra mulher, yeah, this is not dance, I also paid, I don't have money, I paid, this is very expensive, this ticket for this fucking show, that is not dance, people are not dancing, that's nothing's happening, but tipo, eles estavam fodidos, meu, tipo, uma coisa mesmo de gritar, tipo, gente a levantar-se, nessa altura há pessoas que se vão embora, e eu lembro-me do João começar imediatamente a trabalhar com o que estava a acontecer, ou seja, o João é muito rápido, nós ainda estávamos tipo, o que é isto? Já o João estava, tipo, o João pergunta, so, okay, I understand, how much did you pay? If you don't have money, I can give you the money from the ticket. E a mulher disse, yes, it was não sei o quê. E o João saca do dinheiro, dá o dinheiro à mulher e diz, ok, so now you have the money, can we talk? Então começa toda uma conversa sobre o que é dança, o que não é dança. Essa mulher era professora de dança. O João diz, ok, so if you teach dance, can you teach us how to dance? If this is not dance, can you please come and teach us? Então a mulher desce, a mulher desce e começa a dançar com o João. A música entra, a luz baixa, tipo, o ambiente todo muda e de repente começamos todos a convidar pessoas para vir a dançar connosco no palco. Inclusive é o homem que tinha começado a fazer bu, que começa a dançar e de repente o vídeo deste espetáculo é inacreditável, porque tu passas do nada... Só passas do nada àquilo porque o nada existiu, ou seja, isto não é uma coisa que o nada não serviu para nada. Tu chegas àquele sítio em que tens, não sei, 10 espectadores a dançar juntos em palco, porque tu estavas no nada e alguém fez bu, ou seja, tudo isto fez parte da composição em tempo real. E esta cena é inacreditável porque tu acabas um espetáculo com 10, 12 pessoas, não sei, 15, tinha que ver o vídeo, a dançar, cada um à sua maneira, outros em pares, outros slow, já nem sei, era uma miscelânea de dança. E isto acontece porque existe a possibilidade na CTR de lidar com o agora, com o aqui. E não é só um agora e um aqui dos performers, é um agora e aqui de tudo. Do tudo, do alguém fazer bu, de alguém cair, alguém se ir embora, o teatro fechar, cair uma bomba ao lado, tudo isso entra dentro da cena. Pá, esse exemplo para mim isso foi uma criação de uma ligação artística inacreditável, de composição. Não sei se já conhecias esta história, médio.
Quando te ouço dizer escola de coragem ou ginástica do acreditar, a primeira coisa que me vem à cabeça é a transformação. Toda esta questão de se a arte é útil, inútil, faz sentido, o que é que ela muda na sociedade, porque sim, porque não, tudo o que está a acontecer agora também, não é? São perguntas de sempre, mas que agora estão claramente... A arte está mais uma vez em risco e estamos todos a perguntar ou a tentar convencer os outros de que, olha, isto, desculpe, o senhor aí, a arte é mesmo importante, não sei, como é que você ia viver sem arte? Todas estas questões, não é? Ou, você acha que a arte não é útil? Mas não leu um livro ontem? Enfim, todas estas coisas. Eu acho que é muito mais interior do que só isto de leste um livro ou ouviste música. Eu acho que é mesmo... Eu não sei se esta imagem que vou dar é... Vou experimentar, se não correr muito bem, a gente corta. Mas que é... Eu acho que o que os artistas fazem, o que a arte faz e os artistas fazem, é um processo brutalmente complexo de transformação. É como se fizessem lavagem de dinheiro, lavagem do... Tu agarras sem querer agarrar, mas o que tu estás a fazer é agarrar em merdas que estão todas lixadas e questões que têm a ver com a morte, com a injustiça, com tudo o que está podre no mundo. Ok, vamos pôr assim, tudo o que está podre no mundo não é uma decisão de agarrar nisso num gesto de ver se eu consigo entender isto. Isto tem que ser visto de um ponto de vista não social e artístico, ok? Porque senão não faz sentido. Porque o que tu fazes é agarrar no lixo, no nojo, no sujo, na morte, no podre. E pela arte tu transformas, abrindo espaço outra vez para se criar mais lixo, mais podre, mais sujo. Eu acho mesmo que se nós parássemos de fazer arte, eu acho que nós íamos morrer. Eu acho que íamos todos começar a morrer, até o homem que não lê nenhum livro, a senhora que nunca ouviu música, que não gosta de Bach, que não gosta de João Fiadeiro. Acho que íamos todos começar a definhar, porque não ia haver espaço para modificação e limpeza de... É muito difícil explicar o que eu estou a dizer, porque nunca formulei isto, estou a formular agora. E não quero mesmo que isto seja entendido como o artista vai lá e agarra em coisas e... Não é reciclagem que eu estou a falar. Filtro de criação de sentido. É uma criação de filtros mesmo, sim. Nada tem sentido, as coisas por si só não têm sentido. E eu acho que a arte é exatamente um filtro. É um filtro que vai lavando coisas, porque é como se tu agarrasses em terra e peneirasses e depois tens umas pepitas muito pequeninas, tipo um diamantezinho, um ouro, e o resto mantém-se lá. Eu acho que se tu não fizeres este processo de peneirar e de transformar alguma coisa noutra, não sei como é que é possível viver mesmo. Não sei se é claro o que eu estou a dizer, sem ser... Não é uma ideia simplista de transformação do mau no bom, não é de todo isso. Até porque tu podes transformar mau em mau, não é uma questão de bem e mal aqui, né? É mesmo uma questão de modificação das coisas e de um espaço de transferência de umas coisas para as outras. Tipo, senão não vai dar. Eu acho que, mesmo que tu nunca entres num teatro, que tu não ligues nunca ao rádio para ouvir música, estejas mesmo aquém do objeto artístico, neste caso, eu acho que processualmente a existência da arte toca-te. Ou seja, tu podes nunca ouvir uma música, tu podes nunca ver um espetáculo, mas o facto de existir este movimento, que a arte propõe, vai tocar essa pessoa que não liga ao rádio, essa pessoa que não vem. Imagina tirar isto, extrair completamente o processo de criação do mundo. É essa a questão, não é o objeto. Não é só de teres acesso ao objeto ou não. Não é só se consomes literatura ou se consomes artes. É o papel da existência da arte por si. Eu acredito mesmo nisto, não sei se é claro o suficiente. Não é sobre o objeto, não é sobre ir ao teatro. É bastante mais fundo que isso.
Para já, acho que há que perguntar se existe mesmo uma solução para aquela coisa, por um lado. Porque quando tu tens quando tu estás num sítio e tens uma solução ali ao fundo, o que é o caminho? O caminho é ir até à solução, não é um caminho em si. Então eu acho mesmo que esta coisa de adiar, o que ela queria é que o caminho seja a coisa, esta ida para algum lugar seja a coisa, por este empurrar que eu te falava há pouco, que aconteceu muito na criação com a Cláudia, das coisas nascem coisas, este empurrar, o adiar da solução, o adiar da resposta, o adiar de perguntar ainda mais, o adiar de agir ainda mais, é um adiar que tem muito a ver com a espera também. Eu acho que é uma relação entre como é que a espera e a escolha, elas conversam entre si para te ajudar a adiar. Não é uma coisa fácil. Não é sobre ficar parado. E é mesmo porque esperar é uma atividade e adiar é uma atividade. Então é como é que o que é adiar, o que é adiamento de uma coisa, não é? A CTR eu acho que responde a isso super bem, é super simples. É só continuares a fazer o que estás a fazer e alguma coisa vai mudar sem que tu queiras, é tal coisa da... que aparece no texto do Miguel Castro Caldas, na Enseada, que é: eu tenho a certeza que se for que consigo ir daqui até ali. Tens? Como? Não tens? Pode acontecer tanta coisa entre aqui e aquela porta, tipo, que é inacreditável. Agora, tu só consegues desviar-te do caminho e abrir novos espaços se também estiveres disponível para adiar o teu olhar para o final, tipo, porque se tu quiseres ir até ali e só estiveres a olhar para a frente, tu não vais ver nem o carro que passa, nem a mulher que cai ao lado, nem a nananana. E isto também é sobre adiar, o poder olhar para o lado, eu acho que é sobre adiar o fim, o olhar em direção ao fim. A minha investigação à volta da improvisação e da composição sempre esteve lado a lado com o meu trabalho enquanto coreógrafo e dramaturgo, podemos assim dizer. Dramaturgo na dança, não é? Dramaturgia da dança. E a composição em tempo real, numa primeira fase, aliás, até encontrar a Fernanda, não é? Numa primeira fase, ela servia o gesto coreográfico, ou seja, ela tinha como ambição alimentar o gesto coreográfico e não era uma investigação autónoma, se quisermos, fora da coreografia, como enquanto investigação em torno da improvisação, não era isso, até porque eu não improvisava ao vivo. E, portanto, era para construir material de composição coreográfica e também construir uma ética de linguagem entre as pessoas com quem eu colaborava. Portanto, tinha essa duplo objetivo. Por um lado, eu não podia nunca responder à pergunta que muitas vezes os performers com quem eu colaborava me perguntavam, o que é que tu queres de mim? Isso era impossível eu responder, porque se eu soubesse responder essa pergunta, não estaria a fazer o trabalho que estava a fazer, estaria a fazer outro qualquer. Mas, ao mesmo tempo, não podia deixá-los no vácuo e nem queria cair na ratoeira de improvisar até encontrar algum material, depois gostar desse material, ver no vídeo o material, replicar o material e copiar o material e tal. Isso não me interessava. Na medida em que eu achava que isso era uma espécie de mudar o paradigma sem mudar nada, não é? Porque, na verdade, depois quem decidia sobre o material era o coreógrafo e o próprio material emergia de uma ideia de acaso, e eu não estava muito interessado no acaso, estava mais interessado na coincidência, quer dizer, que é uma formulação que eu vim a incluir no meu vocabulário depois da experiência com a Fernanda, claro.
que é esta ideia da coincidência. Portanto, incidências que coincidem e que constroem uma espécie de comum, mas não por acaso, mas porque cada incidência tem a sua vida própria e que depois colidem num determinado momento e criam uma outra coisa. E, portanto, precisava de criar uma linguagem, uma ferramenta que ocupasse as pessoas nos primeiros 15 dias, 3 semanas, mas que não fosse uma improvisação, mas que também não fosse o coreógrafo a dizer o que é que quer, porque o coreógrafo não sabe o que é que quer, porque senão não era artista, provavelmente. E, portanto, como é que estamos juntos durante 2, 3, 4 semanas a produzir os primeiros materiais sem saber juntos? No fundo é isso, é como não saber juntos. Mas a partir de uma ética comum, uma linguagem comum, que tinha um conjunto de restrições, de nãos, tinha poucos sims, mas tipo, tinha restrições no sentido de não, ou seja, não manipularás, não acusarás, não explicarás, não justificarás, etc. Não era assim que eu dizia, estou a brincar agora, não é? Mas, ou seja, havia um conjunto de restrições que era, ao não explicar o que eu tenho em mente, ou seja, ao não explicar a minha intenção, através do não eu produzo sims. Ao impedir que tu corrijas, portanto, não corrigirás, que corrijas o outro como se fosses detentor da verdade, ao dizer não farás isso, produzes montes de sims. Portanto, o que eu percebi é que se eu conseguisse construir uma rede de restrições, mas restrições que não eram arbitrárias, vinham de uma investigação minuciosa sobre o encontro, sobre a decisão, sobre a consciência. Na altura eu era apaixonado por António Damasio, portanto, sobre percepção. Portanto, era uma investigação muito, muito cuidada à volta e com muita influência de muitos pensadores externos à arte ou à dança, não é? Mas, pronto. Portanto, a pergunta era como criar sims como consequência e não como intenção prévia. Pronto. Isso era uma questão, era uma razão para a existência da composição em tempo real. A outra tinha a ver com coreografia, portanto, criar material coreográfico, lugares de presença, não é? De presença e de tempo, de duração. Ou seja, no fundo é isso, uma coreografia, um gesto coreográfico é uma presença na duração e essa presença dura X tempo e tem que ter uma intensidade e uma densidade e eu estava convicto que essa intensidade e essa densidade vinha do modo como aquela presença emergiu. Ou seja, havia uma relação direta entre o modo como a presença emerge e a qualidade dessa presença. Ou seja, a presença não é um gesto de dizer, a partir de agora estou aqui. Não, tu tens todo um processo fractal, se quiseres, em espiral, passo a passo, que vai construindo as condições para que no momento de visibilidade, não é? É como estas palavras que eu estou a dizer agora, elas não estão a nascer agora, como é óbvio, não é? Há todo um processo interno, anterior, que vem lá de trás e que de repente faz com que eu diga. Pronto. E isso para mim é fascinante. Também comecei a estudar bastante este delay que existe entre o afeto, o lugar em que somos afetados por uma pergunta, uma inquietação, a formulação desse afeto e depois a execução desse afeto. Pronto, portanto, estamos nesta fase, em 2001, 2002, em que eu decido ir a fundo nestas perguntas todas que tenho e preciso das pessoas, vá lá, preciso dos meus pares, de pessoas com quem possa trabalhar. A verdade é que os meus pares, os da minha idade, eu na altura teria, já não sei que idade eu tinha, pá, uns 30 e poucos anos. Sim, 30 e poucos. Os meus pares de 30 e poucos anos não estavam comigo. 35. Exato, 35. Eles não estavam comigo. Eles estavam numa relação ou com improvisação instantânea, digamos, ou com ou outros pares, se pensarmos na Clara Andermatt ou no Paulo Ribeiro, que não deixavam de ser pares, mas eles estavam numa lógica de composição que não era de toda minha. Portanto, eu aí estava bem meio isolado, não é? Talvez eu me tenha isolado, não estou a dizer que os outros... Mas eu aí estava meio isolado. Então o que eu fiz, meio inconscientemente ou involuntariamente, foi dizer, ok, eu tenho 30 e tal, vou buscar as pessoas de 20 e tal, porque as pessoas novas estão aí a sair.
Então a Cláudia Dias aparece, embora ela fosse um pouco mais velha, mas aparece nessa altura, o Tiago Guedes aparece nessa altura, a Márcia Lança aparece nessa altura, tinha 18 anos ou 19, nem sei. E várias pessoas começam a aparecer nessa altura porque eu começo a criar vários workshops e o Existência também se transforma num grande workshop e o iConnexis também num grande workshop de preparação, mas que depois acolheu muita gente. Eu lembro que, sim, várias pessoas estavam lá. E é com essas pessoas, ou seja, em 2000, 2001, portanto, de 99, podemos dizer que de 98, se tivermos um On The Edge como fronteira, até 2008, que é quando eu faço o Este Corpo Me Ocupa. E em 2007, quando faço Para Onde Vai a Luz Quando Se Apaga. Portanto, são 10 anos. Ou seja, houve aqueles primeiros 10 anos, 88, 98, depois há outros 10, que é 98, 2008, um bocado de ciclos assim de 10 anos. E é com esse grupo, e sobretudo com a Cláudia, mas com todos, não é? Mas a Cláudia era a mais obstinada, digamos, e era a mais radical. A Cláudia era carne para canhão, na verdade, no sentido dela oferecia o seu corpo sem pudor. E de uma maneira que era muito necessária à prática da competição de Israel, que era dessujeitada, se quisermos, não é? Dessujeitada, ou seja, o corpo coisa, como diz o André Lepecki, não é? Um corpo que se oferece, corpo carcaça, corpo sem órgãos, corpo que está à disposição do acontecimento. E era muito raro encontrar pessoas com essa qualidade. Que não é bem uma qualidade, sei lá, em termos de valor, é mais uma qualidade de, talvez a palavra seja capacidade. Portanto, a capacidade de se desapagarem e se oferecerem não só os seus corpos carcaça, como tudo o que vem com eles, não é? Tipo, emoções, hesitações, medos, tudo isso é matéria. Nada disso é o sujeito a manifestar-se no meio de uma improvisação. Estou a chorar? Ok, tens 2 segundos para engolir, quer dizer, tens 2 segundos para fazer um meta, não é? De olhar de fora. Tens mais 1,5 segundos para perceber que isto é uma ficção. E tens 3 segundos para te recompor, no sentido de não denunciares que isto é o sujeito a se manifestar. E a partir daí tens 2 horas para trabalhar com essa matéria em estado bruto, não é? Para produzir acontecimento. No fundo é isso. Pois claro, isso é duro. E na altura não havia vocabulário, na altura não havia sistema. O sistema aparece mais tarde, já com a Fernanda, na verdade. Portanto, era carne para canhão, ou seja, era horas de improvisação, 8 horas de improvisação. Não seguidas, mas era emocionalmente muito potente, não é? Muito difícil. Só que como eu tinha, e como experiência de improvisação, estava exatamente no sítio certo. Era uma experiência absolutamente madura, complexa, rigorosa. Só que como eu tinha aquela coisa da coreografia, essa dependência do objeto coreográfico, também porque os financiamentos eram muito em cima do objeto coreográfico. Eu não podia fazer, por exemplo, um projeto de investigação. Eu tinha que fazer um espetáculo. O Existência, por exemplo, é um objeto de investigação puro e duro, só que depois estreou no Centre Pompidou. Pronto. Com o subtítulo de obra, de peça. Mas, na verdade, era uma investigação. Não é? E depois, esse período todo, eu investi com eles. Foi um período muitíssimo intenso, muito fascinante. Foi onde eu construía, digamos, os grandes alicerces desta prática. E eles, entretanto, passaram de 20 para 25, de 25 para 30, 30 para 35. Portanto, passaram a ser pares mesmo, não só pela idade, mas também pela complexidade e sofisticação dos seus pensamentos e da sua reflexão. Depois, em 2007, faço o Para Onde Vai a Luz Quando Se Apaga, que é uma peça, que é meio uma peça que me destrói um pouco e destrói o grupo, de certa maneira, porque havia aquela ambição de que a composição em tempo real conseguiria produzir a tal presença que procurávamos, e é verdade, produzia, só que depois, quando tentámos fixá-la, as estruturas de poder da fixação destruíam tudo.
E foi duro, aí foi muito duro e houve rupturas mesmo entre as pessoas. Sim, houve rupturas, mas com a beleza, digamos, da história, dar voltas, não é? E depois, passado 10 anos ou 15 anos, eu reencontrar-me, por exemplo, com a Márcia, que estava nesse projeto, e agora ela voltar a trabalhar comigo e estarmos juntos, a trabalhar juntos intensamente. E com o Gustavo Sumpta e com a Cláudia, mantive sempre boas relações, etc. Portanto, foi duro, mas mais duro por uma espécie de... Afinal, não é possível. Afinal, há aqui uma contradição imensa no interior desta proposta, que se pretende potente, aberta, mas que depois, quando chega a hora da verdade, se fecha e se institucionaliza. Não é? Pronto, e é nesse momento que eu desisto de coreografar. Eu ainda faço este corpo que me ocupa com a Paula Caspão. Paula é essa, que foi uma pessoa fundamental, porque eu conheci em Viena, em 99, com o T-Junction, exatamente. E ela acompanha toda essa década comigo, era uma pessoa com quem eu mantinha um diálogo e ainda mantenho hoje um diálogo muito intenso. E depois, quando faço essa peça com ela, decido um pouco fechar a torneira da coreografia e entro num processo de investigação mais exclusivo, se quisermos, que tinha como objetivo sistematizar toda a experiência do passado em termos de composição em tempo real, e apercebi-me imediatamente que tinha que fazer isso com pessoas que pensavam o mesmo problema de outras áreas, porque na minha área eu não tinha muita gente assim com quem pudesse ir muito longe. Então é aí que eu conheço o António Alvarenga, começo a trabalhar com ele em termos das reflexões que ele tinha em termos de economia, de foresight, etc. Depois entro em contato com os sistemas complexos, e com o Jorge Louçã e outros, começo a trabalhar sobre os sistemas complexos, e que tem a ver com o estudo dos organismos sociais, de organizações sociais, ao nível das formigas, ao nível dos pássaros, ao nível... E depois ainda de raspão passo ali pelo Champalimau e trabalho um bocadinho com o Rui Costa, com quem trabalho sobre a decisão neuronal, ao nível neuronal, portanto as sinapses e os modos como... E fica muito claro que toda a minha investigação tem pares a esses níveis. E depois há um workshop que eu dou no Brasil em que aparece a Fernanda. Pronto, e quando aparece a Fernanda, ela percebe-se que ela tinha acabado de fazer o doutoramento dela, não é? Com o Viveiros de Castro. Ela percebe-se que o tipo de prática que eu proponho era uma espécie de manifestação daquilo que ela pensava, só que não tinha lugar onde aplicar. Ela intuía que era na arte, mas não sabia exatamente onde. E quando ela descobre o meu trabalho, ela decide ir para Lisboa fazer um pós-doutoramento sobre o meu trabalho, e a partir daí nós criamos o EndLab. Pronto. E o EndLab dura 2011 a 2014 e dura num intervalo de tempo em que eu me dedico exclusivamente, na verdade, à sistematização de uma prática que era comum, mas que, na verdade, do meu lado tinha todo o histórico da composição em tempo real, não é? Pronto, e foi muito importante criarmos um vocabulário, criarmos um léxico, criarmos um conjunto de exercícios práticos, sobretudo ao nível do tabuleiro, porque com a Fernanda e sobretudo com as pessoas que a Fernanda atraía ou chamava, a escala corpo, digamos, e a velocidade da improvisação que eu estava habituado nos anos 90, nos anos 2000 não era muito possível ativar, então o tabuleiro, que já era uma prática que eu tinha na minha investigação, mas passa a ser o nosso lugar de prática, na verdade, que com ela ganha uma complexidade muito maior. E pronto, é isso. Em 2014 deixamos de colaborar, em parte por várias razões, mas em parte porque eu quis voltar para a coreografia, ou para a arte, para a composição, porque percebi que esse mundo da sistematização podia ser um buraco negro interminável, no sentido em que cada conceito abria outro conceito abria outro conceito, e é uma espécie de... Então eu precisava de recuperar um bocadinho a relação com o não saber no sentido da composição artística, ou seja, em que não tens que explicar, não tens que justificar, tens que produzir um acontecimento que sintetize um afeto e que sintetize uma inquietação, mas que não precisa de prova, não precisa de luz. Não é? A sombra basta-lhe. E isso acontece por insistência muito do Daniel Pisamido e da Carolina Campos, não é? Que
estavam a trabalhar comigo com a Fernanda, mas que vinham da dança, portanto vinham do corpo, vinham da dança, a Carolina com a Lia Rodrigues, não é? E o Daniel, que conheci-o em Fortaleza com 19 anos também, ou seja, a mesma idade que a Márcia tinha 10 anos antes, quer dizer, muito interessante. E eles sim foram os meus pares e ainda são até hoje, são eles, entre outros, são as pessoas que me acompanham nos últimos 10 anos, não é? Mas muito por insistência deles, eu volto a coreografar, até porque havia a necessidade, eu diria emocional mesmo da minha parte, de certa maneira de resolver aquela ferida que ficou aberta em 2007 com o que fazer daqui para trás, com o Para Onde Vai a Luz Quando Se Apaga, não é? E o que fazer daqui para trás, que é a peça que nós produzimos em 2015 em conjunto, é uma peça que sara a ferida, na verdade, 6 ou 7 ou 8 anos depois. Porque não tanto pelo objeto em si, o objeto tem a força que tem, a pertinência que tem, mas pela qualidade do trabalho do grupo, pela amizade que eles têm ainda hoje entre eles, pelo modo como criámos uma comunidade em vez de criar uma espécie de, sei lá, de ninho de... Não era tanto de vibras, não éramos vibras, mas de tensão interna que era muito desgastante e emocionalmente muito destrutiva. E isso devo muito à Carolina e ao Daniel, claro, que foram, não só insistiram que eu voltasse à coreografia, como me obrigaram, de certa maneira, a aplicar muito da nossa experiência com a Fernanda. A Fernanda, a primeira vez que trabalha comigo ou que faz um workshop comigo, a primeira pergunta que me faz é: e o afeto? Sim, e o afeto no teu trabalho? Ou seja, tudo isso que estás a fazer é ótimo, acho incrível e não sei o quê, adoro, vou para Lisboa trabalhar contigo, mas onde é que está o afeto? E eu fiquei meio desarmado, porque eu achava que o afeto era uma coisa do sujeito, e era uma coisa que tinha a ver com desejos individuais e a mim não me interessava nada. Com a Fernanda apercebo-me que o afeto tem a ver com uma energia vital e com uma força singular, e sem ele não há gesto, não há movimento, que depois pode ser contaminado e pode ser, digamos, transformado no processo de relação, não é? E a Carolina e o Daniel obrigam-me, quer dizer, no sentido em que dizem: não é possível tu retomares a criação coreográfica com os mesmos hábitos de 2007, passaram 8 anos, o afeto é a questão nova, a novidade, a grande novidade, como abordá-la, não é? E o que nós fazemos é fazer uma coisa que na verdade é muito simples, é fazer os possíveis para partilhar com os performers com quem eu estava a colaborar, e os meus pares, aquilo que me afetava, ou aquilo que era o afeto de base. Como? Partilhando trabalhos de artistas, falando sobre modos de tradução de afetos que acontecem noutras áreas e com outros artistas, através de mostrando filmes, lendo textos, refletindo juntos sobre as coisas que de facto se transformam em território comum. O afeto, quer dizer, o início de uma criação em grupo ou de uma relação, ou seja, do que for, se não houver esse território comum que é um território afetivo, não é sustentável, não é? Pronto. E daí faço o que fazer daqui para trás, e são os últimos 10 anos de história, não é? Nesse sentido. Portanto, a improvisação acontece com muita frequência e é muito fascinante. As pessoas que tinham uma espécie de hábito de acharem que o extraordinário só emergia por acaso e se os planetas estivessem alinhados, na prática da composição em tempo real, tu insistes numa lógica de repetição da operação. E é inevitável que, passados X gerações de repetições, emerja algo. Depois a questão é saber se estamos todos atentos e sensíveis para que possamos estar juntos naquela experiência, porque isso é que importa. Porque só uma pessoa está sozinha, digamos, no seu canto a ter uma epifania não tem valor. Mas o valor da composição em tempo real, da prática da composição em tempo real, é quando todos nós nos apercebemos. E depois, quando nos apercebemos, faz parte da premissa da composição em tempo real, não nos podemos deslumbrar, porque senão matamos a
a coisa antes mesmo dela nascer, temos que ficar juntos, adiar o fim, como dizia a Fernanda, não é? Adiar o fim daquela relação, continuando a insistir naquela prática, sem julgar, sem acusar, sem perguntar porquê, sem perguntar quem, mas perguntar o quê, como, quando, onde só, não é? E nunca cair na tentação de querer explicar aquilo que não tem explicação, que é a experiência da potência do encontro, de algo que não estávamos à espera, do desconhecido. Em coreografia, em performance, eu tenho vários exemplos. O que fazer daqui para trás, ele emerge num momento em que todos nos reconhecemos, na verdade, que existe uma tradução absolutamente equivalente entre um afeto, uma formulação e uma execução, ou uma manifestação. Na verdade é isso que é aquilo que chamamos de momento, vá lá, iluminado, ou sublime quase, mas que não foi antecipado, não foi esperado. É quando existe esta equivalência entre o afeto, digamos, a inquietação, que é uma coisa muito singular, a formulação, que já é uma coisa que obriga a uma partilha, e a manifestação dessa formulação que obriga a partilha com o outro, com quem não participou no processo, não é? E, nesse sentido, são precisas essas três dobras para que possamos estar perante um momento singular, ou um momento coletivo e singular ao mesmo tempo, não é? Um momento aberto e completo ao mesmo tempo, ou seja, disponível para diferentes modos de imaginar o mundo, mas ao mesmo tempo absolutamente preciso, de forma a que não seja hesitante, nem seja uma coisa que esteja em 2, 3, 4 lugares ao mesmo tempo. Portanto, é uma coisa que tem um momento que que não se repete eventualmente, esse momento de descoberta, esse momento de experiência, mas que é um momento que é absolutamente preciso e, para quem o viveu, seja na pele do performer, seja na pele do espectador, cria uma marca, não é? Na percepção, na forma como nós entendemos o mundo. E é essa marca que importa, não há uma espécie de grafia, não é? Coreografia, uma caligrafia, uma espécie de grafia que se marca na percepção do observador ou do performer, e que é isso que estávamos à procura, de certa maneira, é dessa marca. E se todos tiverem essa marca no mesmo lugar, não que a vivemos da mesma maneira, mas ela é... Sim, ela é vivida e talvez ao nível neuronal ela é mesmo no mesmo lugar, não posso garantir, mas aí temos aquilo que podemos chamar de empatia, não é? Podemos dizer que há uma empatia ou uma partilha de uma experiência única de uma pequena comunidade, um coletivo, porque ao contrário da literatura ou ao contrário do cinema, por exemplo, há uma coincidência entre a manifestação desse afeto e a sua escrita, a sua inscrição, seja na película, se estivermos a falar de película, seja no papel, não é? E depois, mais tarde, tu como escritor ou cineasta podes ir ver o que aconteceu e há uma coincidência. Depois é uma questão de edição, é outra coisa. Na dança tens esta questão dessa marca não estar fixa em lado nenhum, a não ser nesta espécie de sensibilidade coletiva, emocional, inteligência também emocional, que é partilhada por um grupo de pessoas que viveu aquela experiência. Pronto. A composição em tempo real, como tem este conjunto de premissas e princípios e restrições, faz com que seja mais fácil fazer uma engenharia reversa dessa experiência coletiva. É um know-how absolutamente extraordinário, quer dizer, basta pensar no que estamos a viver agora, não é? Ou seja, se as pessoas tivessem formação em desconhecido, não é? No desconhecido, se houvesse escolas, ou se houvesse centros do desconhecido, bom, há o centro do unknown, que é o Champalimaud, e é o que eles fazem, eles investigam o desconhecido ao nível neuronal. Mas eu estou a pensar mais ao nível social, ao nível das relações humanas, mesmo nas relações íntimas, de casal, de familiares, nas relações laborais, em qualquer relação. Ou seja, se tu não partires
do adquirido, da premissa do adquirido, se não entrares numa relação como se essa relação fosse para sempre e finalmente chegaste ao teu lugar, ao lugar para onde trabalhaste e que agora é que é para sempre, e depois não é, e depois não sabes o que fazer com o não ser, porque entra em conflito com a ilusão que tu construíste, a imagem que tu construíste. Portanto, se tu conseguisses aprender, por um lado, a aceitar que, de facto, as sociedades, as pessoas, as relações sociais precisam dessa ficção. Portanto, não estou a querer destruir esse modelo linear e cronológico do mundo, porque ele é muito útil do ponto de vista económico, do ponto de vista das estruturas e da construção. Eu só estou aqui à mesma hora que vocês porque nós temos um relógio que partilhamos e é uma ficção útil para podermos fazer este trabalho. Portanto, há aspectos muito positivos dessa espécie de farsa que construímos juntos. Mas temos que saber que é uma farsa. E temos que saber que em momentos de impacto, em momentos de colisão, em momentos de ruptura, em momentos de falésia, que são muitos, são poucos aqueles que são gerais, como são os atuais, não é? São muito poucos. Talvez é a primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, não sei, que estamos a ter uma experiência mundial a esse nível e mesmo assim a Segunda Guerra foi relativamente circunscrita, mas pronto. Mas essa mesma experiência que estamos agora a viver à grande escala, ela acontece todos os dias no nosso cotidiano. À micro escala, contigo próprio, com o teu parceiro ou com a tua parceira, ou com a tua família e, já não para falar com pessoas, mas com a casa, com o tempo, com Portugal, com o Norte, com o Sul, com o estar dentro, com o estar fora, com tudo, não é? Portanto, se tu desenvolveres uma técnica, não sei, uma ferramenta, uma skill, não é? Uma capacidade de não te levares tão a sério, de perceber, conseguir identificar o que é uma ficção no sentido coletivo e que estamos a construir de um momento em que tu cais na real, não é? Ou cais, ou se abre, não é? De repente uma espécie de espaço vazio à tua frente. E se não olhares para isso com pânico, porque o pânico vem de ter havido uma interrupção na tua expectativa, mas se olhares para isso como uma condição e não como uma condicionante, tu vais observar o acontecimento como uma criança, um bebê observa aquilo que não conhece, e vais perguntar o que é que as coisas têm e não o que é que as coisas são, não é? E vais ver as propriedades das coisas e não aquilo que elas sempre foram e sempre serão, não é? E dessas propriedades vais identificar possibilidades, das possibilidades vais encontrar novos modos de relacionar com o tempo e com o espaço. Parece-me simples isto. Agora, eu sei que é complexo, mas isto é uma coisa que qualquer criança de 2 anos, 3 anos sabe, não é? Até aos 5, vá lá, depois a partir dos 5 é um desastre. Mas, ou seja, isto é um tipo de prática, de experimentação que a maioria dos artistas contemporâneos, dos investigadores à volta da dança, sobretudo, porque a dança não é pré-linguagem, mas não está tão prisioneira de um protocolo ligado à estrutura de poder que é a linguagem, não é? E, portanto, há um lugar imenso aqui. Só que enquanto a dança for vista, ou a arte no geral for vista como entretenimento e como uma espécie de adorno dos sistemas, é óbvio que o discurso que nós temos é inútil. Ou fica entre algumas pessoas. E tem alguma utilidade, mas, quer dizer, é inútil no sentido de influenciar movimentos, a não ser que tenhas pessoas no poder político, digamos, com uma visão sensível, e há exemplos disso no mundo mesmo assim, de pessoas que, em determinados momentos, aperceberam-se que têm que fazer um investimento e não podem perder este património imaterial que não tem a ver com... não é só laboral, é também laboral, mas é sobretudo afetivo e é sobretudo de uma produção de conhecimento e de arquivo de uma inteligência sensorial e de um património imaterial, não é? E onde é que se guarda isto?
Tens a tradição oral, claro, isso é muito importante em processos ligados às artes performativas, que têm dificuldade de se escreverem, não é? Que é passares, e o outro passa para o outro, o outro passa para o outro, o outro passa para o outro. Mas tem que se criar zonas de cuidado e de carinho e de tratamento desse património. Mas para isso é preciso que as pessoas reconheçam o valor desse património, e isso só acontece quando as pessoas são afetadas diretamente por essa experiência. Agora, em momentos de crise como aqueles que estamos a viver, são momentos de oportunidade também para a arte, nesse sentido, porque as pessoas estão mais à flor da pele. É mais fácil falar com as pessoas sobre o desconhecido ou sobre a experiência do imprevisto ou da impossibilidade ou da suspensão, porque elas estão a viver essa suspensão na pele. Portanto, a língua fica mais fácil, não é uma coisa de resistência. Não, com pessoas com quem falo. Eu sou agora um grande apaixonado de podcasts, então ouço que me farto gente a falar, e toda a gente fala uma linguagem que há uns 5 anos ou 10 eu não escutava. Muita gente que não tem outra coisa que fazer senão analisar o que está a acontecer, falam sobre a importância da desaceleração nas suas vidas. Eu não ouvia falar, ninguém falava sobre isso há 5 anos, não é?